Bom dia, pessoal. Eu sou o Marcos Vinícius, da turma de Manutenção de Equipamentos Industriais do professor Francisco Lima. E nessa apresentação nós iremos abordar um pouco sobre a manutenção preditiva em pneus de frota, ok? O grupo é composto pelo Emílio de Oliveira Silva e por mim, Marcos Vinícius. Antes de adentrarmos no assunto pneu, precisamos ter em mente um pouco sobre o conceito de manutenção preditiva, que é aquela que consiste em determinar com antecedência a necessidade de manutenção dos equipamentos, de uma máquina, de um carro, etc., sem a necessidade de remoção dos equipamentos, sem a necessidade de desmontagem dos equipamentos. Então, nós temos aqui um exemplo de manutenção preditiva, que é a termografia. Como vocês podem ver, o equipamento continua montado aqui, o operador simplesmente posiciona a câmera térmica, e aí ele pode verificar aqui, através de uma escala de temperatura, qual parte do componente está com a temperatura mais elevada. Então aqui a gente consegue ver que essa parte aqui dessa contactora, ela está mais avermelhada, indicando que aqui tem uma temperatura mais elevada. Então aí deve ser programada então uma manutenção corretiva para lidar com esse problema, ok? Mais uma imagem de termografia aqui, mais uma imagem de manutenção preditiva. A gente pode verificar aqui nessa escala de cores que esse disjuntor ele está bem mais avermelhado, indicando obviamente que ele está com a temperatura bem mais elevada e, consequentemente, que aqui deve ser programado uma manutenção corretiva, ok? Já nos pneus, a manutenção ela pode ser de dois tipos. A corretiva, quando por exemplo, você tem um furo no pneu, esse furo pode ser suscetível a correções, você programa uma manutenção corretiva para isso. Você tem, por exemplo, pequenos rasgos no pneu, pequenos rasgos, nada muito elevado, você pode corrigir. E também no caso de manutenção preditiva. Na manutenção preditiva dos pneus, a gente pode verificar aí a questão da calibração, da profundidade do suco, do desgaste, o alinhamento, o balanceamento e etc. Bom, os pneus eles são classificados em dois tipos, pneu radial e pneu diagonal. O que diferencia um do outro são as orientações das lonas. Como a gente pode ver aqui pela imagem, um pneu diagonal tem lonas entrelaçadas e um pneu radial já tem uma lona nessa orientação mais retilínea, né? Também uma outra diferença entre eles é que o pneu radial oferece uma maior aderência, uma maior eficiência nas freadas e também uma melhor economia de combustível, né? Esse pneu radial é o que a gente usa aqui constantemente nos carros de rua, nos ônibus e etc. Já o pneu diagonal é mais utilizado em terrenos muito acidentados e muito robustos, digamos assim. É mais utilizado, por exemplo, em tratores, né? Então a gente pode ver aqui mais uma diferenciação entre os dois tipos de pneus. Aqui nós temos uma imagem de um pneu diagonal sem carga. Então ele vai nos dar essa imagem aqui, tá? Um pneu diagonal sem carga. Já um pneu radial, só uma pequena correção aqui é pneu radial. Sem carga ele vai nos dar esse aspecto aqui de contato com o solo, essa área de contato com o solo. Quando com carga, o pneu diagonal nos dará essa área de contato. Já o pneu radial, essa área. Perceba que os sulcos eles têm uma orientação mais retilínea no pneu radial, certo? Também é uma diferenciação no comportamento em curva. O pneu diagonal ele desgasta um pouco mais a banda de rodagem, essa parte do ombro. Mais à frente eu vou explicar o que é o ombro. Já o pneu radial ele nos dá um contato mais retilíneo com o solo, certo? Bom, a estrutura do pneu. Bom, o pneu ele é composto de várias partes. Nós temos aqui a banda de rodagem, que é essa parte que vai de um ombro ao outro, certo? Isso aqui tudo é conhecido como banda de rodagem. Temos a nervura central, que é a que vai possibilitar o esterçamento, né, da roda. Temos os sulcos, que são esses rebaixos aqui no pneu. Nós temos as cintas de aço, que servem para dar a estabilidade do pneu. A carcaça de poliéster, que determina exatamente se o pneu é radial ou axial, além das lonas, claro. Temos o talão, que é a parte que vai em contato com o aro. E temos o encordamento do talão, que é essa parte mais final aqui do nosso pneu, certo? Na parede lateral vão todas as informações do pneu, como índice de carga, índice de velocidade, a própria especificação do pneu e etc. Então,
Vamos começar um pouco sobre as especificações do pneu. A primeira delas é a data de fabricação do pneu. Todo pneu, após a sua especificação, no final, ele vai conter aqui esses 4 dígitos. O que é que isso quer dizer? Esse 03 quer dizer que é a terceira semana do ano, ou seja, o mês de janeiro, certo? E aqui, os 2 últimos dígitos é o ano. Então, esse pneu ele foi fabricado na terceira semana de janeiro do ano de 2013. Então, se a gente pegar aí uma validade de 4 anos para esse pneu, né, isso é determinado pelo fabricante, esse pneu ele só pode ser utilizado até janeiro de 2017, certo? E aí nós temos também aqui a máxima capacidade de carga do pneu, que é um valor tabelado. Percebam aqui esse valor indicado 109 T. O T é o índice de velocidade do pneu, vou explicar um pouco mais à frente, mas o 109 é um valor tabelado. Então nós vamos aqui na nossa tabela, o valor do pneu é 109, ele tem uma capacidade de 2.271 libras, o que equivale a 1.030 kg. Passou disso, o pneu já está operando com sobrecarga. E o índice de velocidade, como eu falei, é aquela letra que vem lá. Nesse caso aqui nós temos o índice T. E nesse caso aqui nós temos o 98V. 98 quer dizer o índice de carga. Então esse pneu ele suporta até 750 kg. E o V quer dizer a velocidade máxima que esse pneu pode aguentar. Né? Que ele pode rodar com condições satisfatórias. Que no caso é 240 km por hora. Certo? Ao lado do pneu nós também iremos encontrar a sua especificação, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Se essa for a especificação do pneu, nós teremos aqui um P, indicando que é um pneu para passageiros. Tá? 175 quer dizer o tamanho da banda de rodagem, a largura de ombro a ombro da banda de rodagem, medida em milímetros. E já aqui, barra 70 quer dizer que 70% da banda de rodagem é a altura da faixa lateral. Então aqui deve dar em média 122,5 milímetros, né? O R quer dizer que é um pneu do tipo radial. O 14 é o diâmetro da roda em polegadas. O índice de carga, como explicado, é o valor máximo de carga que o pneu suporta, tabelado também. E o V, o índice de velocidade que o pneu suporta. Além disso, temos também o índice de temperatura do pneu. E ele pode ser do tipo A, B ou C. Também é informado na parede lateral do pneu. Se o pneu tiver informado temperatura A, então quer dizer que ele suporta áreas com temperatura bastante elevada, certo? Se for um pneu do símbolo B, que tiver um símbolo B, ele suporta ele pode circular em área com temperatura normal e C, temperatura fria. Como no Brasil a temperatura das estradas é bastante elevada, então raramente a gente vai encontrar um pneu do tipo C, aqui de temperatura no Brasil. Mais comumente encontraremos do tipo A e um pouco mais raro do tipo B. Então, por que realizar o controle de pneus? Por que a manutenção preditiva se faz tão importante quando se fala em gestão de pneus de frota? Por alguns motivos, dentre eles econômico. Se o pneu ele não for inspecionado regularmente, ele pode rodar em más condições e ele rodando em más condições, consequentemente, ele pode vir a falhar prematuramente, o que gera um prejuízo, né, para o empresário. Consumo de combustível. Podemos tomar aqui, por exemplo, um pneu rodando com uma pressão abaixo do ideal. Ele vai ter um maior atrito com o solo, consequentemente, vai demandar uma maior potência para que o veículo se desloque. Então isso aumenta, obviamente, o consumo de combustível. Né? Então é sempre importante estar verificando a pressão do pneu na manutenção preditiva. Questão de segurança. Sabemos que um pneu careca não adere tanto ao solo e isso pode ocasionar acidentes quando em altas velocidades. Também podemos citar aqui a aquaplanagem do pneu. Um pneu careca ou um pneu em más condições, ele não resiste bem à aquaplanagem, então pode ocasionar acidente também. E multa. Né? Se você rodar com pneu em más condições, hoje em dia existe um tipo de multa que você paga por causa disso. E caso a manutenção preditiva, caso ela seja ineficiente, o
que é que pode acontecer? Bom, obviamente, acidentes, como a gente já comentou. Aqui nós temos um exemplo, né? Esses dois pneus, eles estavam... Isso aqui eu tive acesso a essas informações, tá? Esses dois pneus, eles eram recapados e eles estavam rodando com um nível de TWI, vou falar um pouco mais à frente o que é isso, atingido. Ou seja, já estava na hora de programar a troca ou de programar uma nova recapagem do pneu. Mas como vocês podem ver, a banda de rodagem ela foi totalmente arrancada do pneu, né? Totalmente arrancada, de modo que a gente pode verificar aqui as lonas, né? As cintas. E o que acontece? Ele estava rodando além do TWI, o tacógrafo indicava que ele estava rodando a mais ou menos 110 km por hora, o que é bem além do permitido da estrada. Então, combinou aí pneu careca, com alta velocidade e com a carga pesada, aí o resultado não poderia ser diferente, né? Isso aqui poderia ter acontecido um acidente de maior gravidade, o veículo poderia ter tombado, se tivesse algum outro carro ou alguma pessoa por perto poderia ter se acidentado gravemente, e aí as consequências são inúmeras, né? Tudo por falta de uma manutenção preditiva adequada. Um outro ponto do pneu que deve ser observado durante as manutenções preditivas é o TWI, certo? O TWI é a parte do pneu que indica o desgaste da banda de rodagem. Então, o TWI é esse ressalto que fica entre os sulcos do pneu. Ele tem, em média, 1,6 mm a 2 mm de altura. Então, quando o pneu atinge esse nível, ele deve ser submetido a uma recapagem ou a uma troca, se for o caso, certo? Aqui nós temos duas imagens, um pneu já com TWI atingido aqui, a gente pode ver que o TWI ele está no mesmo plano da banda, e aqui o TWI está em outro plano, né? Está mais profundo. Então esse pneu está ok, e esse precisa passar por um procedimento de recapagem. Mais um aspecto que deve ser atentado durante as manutenções preditivas é a questão do balanceamento do pneu. O balanceamento consiste na adição de contrapesos na roda do pneu, no aro do pneu, para balancear o movimento entre o pneu e a roda, né? Então, o pneu ele é submetido a rotações. Esse equipamento ele verifica a angulação exata de onde há um desbalanceamento. Então, o operador vai lá, adiciona um peso, geralmente é adesivado, se o aro for, por exemplo, de alumínio, é um peso adesivado, por trás, geralmente por trás do tambor, e aí ele verifica aqui, submete o pneu novamente a uma rotação, e aí verifica nesse visor a angulação dos desbalanceamentos, ok? Então, à medida que esse visor ele indica 0 graus, ou seja, não tem desbalanceamento em nenhum ponto do perímetro da roda, então o pneu está balanceado. Então o balanceamento tem-se que ter um controle de quilometragem, tem-se que verificar a quilometragem do caminhão, porque o balanceamento ele deve ser feito a cada 10 mil quilômetros ou a cada 6 mil quilômetros. E também quando o motorista ele sentir vibrações, então é necessário realizar o balanceamento. Além disso, desvios mecânicos entre as rodas, eles provocam o desgaste prematuro do pneu. Por isso é importante também, durante o acompanhamento de preditiva, o alinhamento do pneu, que como o próprio nome sugere, é alinhar um pneu em relação ao outro, né? Então o operador vai lá, esterça o volante, esterça o pneu, e aí verifica a desigualdade angular entre um pneu e outro, né? Então, verificado esse desalinhamento, o operador vai lá e regula através da barra de direção, com o auxílio de um software. Como a gente pode ver aqui, pronto, o software ele indica exatamente a angulação em graus e minutos. O ideal é que esse indicador esteja na posição aqui verde, esverdeado, né? Então, quando esses dois indicadores estão na posição esverdeada, quer dizer que o carro está alinhado e está dentro da margem de segurança. Então ele vai ajustando lá, como vocês viram, na barra de direção, até que esse nível ele seja atingido. Atingiu, então ele vai trabalhar no outro pneu e aí vai alinhar o veículo. Mais um aspecto que deve ser observado é o rodízio de pneus. Se for constatado que
pneus de determinada posição estão se desgastando mais que outras, é aconselhado fazer um rodízio de pneus. Então, pneus do tipo diagonal, eles são feitos o rodízio da seguinte forma, em cruz, né, que a gente chama. O pneu traseiro esquerdo passa a ser o dianteiro direito e o traseiro direito passa a ser o dianteiro esquerdo e os dianteiros passam a ser os traseiros, certo? Já no caso de pneus radiais é um pouco mais simples, os dianteiros passam a ser traseiros e vice-versa, tá? Se tem um step também para fazer o rodízio, o aconselhável é que ele entre em uma das posições traseiras, ok? E aí o resto é da mesma maneira, tá? A cambagem também é muito importante ser observada a cambagem, que consiste no alinhamento do pneu em relação ao plano longitudinal do veículo. Então, como vocês podem ver aqui, se a gente traçar um plano vertical aqui no plano do pneu, ele vai ter uma angulação tanto para a esquerda ou para a direita, e isso é o que a gente chama de camber. O camber ele pode ser negativo, como vocês podem ver, ou positivo. O camber negativo vai consumir, digamos assim, a parte mais interna, o ombro interno do pneu. Já um camber positivo, ele vai consumir a parte externa, o ombro externo do pneu. Essas configurações de camber positivo ou negativo são determinadas pelo fabricante do pneu, pelo fabricante do veículo também. Tá? Calibragem, é muito importante atentar-se os valores de calibragem. Isso aqui é uma figura, é uma ilustração da lateral do pneu. Então, como dito, toda lateral do pneu ela vem especificando a pressão máxima de trabalho que o pneu suporta. Nesse caso, seria de 36 psi. Então, aconselhável é que no momento da calibragem, essa margem ela não seja nem muito para cima, nem muito para baixo. 35, 34 ali é o ideal de pressão para esse pneu, no caso. E o que acontece se a gente colocar uma pressão muito abaixo do desejado? Esse aqui é uma termografia de um pneu em alta velocidade, isso aqui é uma vista lateral do pneu. Então nós temos aqui com 30 psi a distribuição de calor a uma mesma velocidade, certo? Ela é bem uniforme, vocês podem ver que o pneu é bem alaranjado. Já com a pressão bem abaixo do ideal, ela é mais avermelhada. Então, quer dizer, o desgaste do pneu vai ser maior com uma pressão menor. Então, é bastante importante verificar as condições de calibração do pneu. Então, aqui nós temos três situações. Né? Um pneu com pouca pressão, ele tende a desgastar mais nas regiões do ombro, justamente por causa desse gráficozinho, dessa imagenzinha mostrada aqui. Né? Então, aqui um pneu com baixa pressão, ele forma esse pequeno abalamento aqui, o que me proporciona um desgaste maior nas laterais do pneu. Um pneu com excessiva pressão, ele vai desgastar mais nas nervuras centrais, certo? Como vocês podem ver aqui, mais desgastado. E um pneu com pressão ideal, ele vai desgastar uniformemente a banda de rodagem. Uma outra inspeção que deve ser feita rotineiramente, de 1 ou 2 semanas, no máximo estourando um mês, né, a medição de sulcos dos pneus, com auxílio do profundímetro. O profundímetro é esse equipamento com essa escala graduada. Ele tem uma resolução de 0,1 milímetros, né, então o profundímetro, essa parte aqui é o nônio, ele é móvel. Então nós podemos ver aqui até 30, até 40 milímetros de profundidade. Né? Então a gente posiciona o profundímetro dessa maneira, desloca aqui e vê quanto que ele deslocou aqui na escala principal. E aí a gente vê a medição de profundidade dos sulcos. Ok? Bom, hoje em dia, muitas empresas elas têm softwares especializados só para controle de pneus. Para vocês terem uma ideia de como é uma coisa que gera prejuízo e gera lucro, digamos assim também. Então, mas não necessariamente deve-se investir em softwares de elevado valor para um bom controle de pneus. Podemos fazer isso basicamente com planilhas. Né? Então, vou dar um exemplo aqui de uma planilha de acompanhamento de pneus. Você pode fazer uma planilha como essa para cada veículo da frota, ok? E aqui você coloca todas as informações do veículo, a placa do veículo, a marca, o responsável técnico, a capacidade de carga, a tração, enfim, a data. E aí você coloca as características do pneu. Vamos lá, esse pneu aqui
No caso, ele estava na posição dianteira direita, ele era da marca Michelin, o número do pneu que a gente chama de ferro, que é para garantir uma segurança do pneu, evitar furtos, etc. É para identificar o pneu. Número 8002, aqui é a especificação do pneu, 235-75R17,5. O desenho da banda de rodagem, né, o desenho varia bastante de fabricante para fabricante. Esse aqui é um Michelin Multi-Z. O status novo, mas poderia ser muito bem recapado. E o original. O original ele veio com 13,4 milímetros de suco, ok? E quando a gente fez a inspeção, ele estava com 11 milímetros de suco. Quando esse pneu foi colocado no caminhão, ele tinha 101.173 km rodados. E no momento que ele atingiu os 11 milímetros, ele tinha 189.202 km rodados. A distância percorrida, um menos o outro, 8.039. E aí nós podemos fazer uma continha básica de quilômetros por milímetro de banda de rodagem. Basta a gente tirar a distância percorrida pela diferença de suco, né? Diferença que foi consumida aqui de suco do pneu. Então esse pneu ele percorre 3.000 km para ser desgastado 1 milímetro, em média 3.000, né? Então a gente pode ver aqui 3.349, ele desgasta 1 milímetro. A projeção é que ele rode ainda 30.148 km para poder atingir o TWI, para poder ser recapado ou para poder ser trocado. E aí a gente pode colocar aqui também controle de pressão, né? Estava com 100, passou a 95, diminuiu 5% e a gente já pode calibrar. A gente pode fazer uma planilha como essa para cada pneu. E a gente pode fazer uma planilhazinha com todos os pneus da frota, né? Aqui a gente coloca o código do pneu, a marca do pneu, a especificação, o desenho, LSU, que é um tipo da Continental, a vida R0, que ainda não passou por nenhuma recapagem, ou seja, recapagem zero. O suco inicial, no caso dos 215, geralmente eles vêm com 16 milímetros, a placa do caminhão, a data da movimentação. Né? Então esse pneu ele foi instalado, olha aqui o tipo, instalação no dia 19/10, certo? A posição em que o pneu foi instalado, dianteiro direito, se ele é interno ou externo, no caso só é dois pneus por eixo, então não tem essa informação. O custo do pneu, R$ 780, o quilômetro da movimentação e o atual. No caso, ele não percorreu nenhum quilômetro, porque foi na semana da instalação, na semana 42. Agora, se a gente pegar esse mesmo pneu aqui e olhar na semana 44, veja aqui que o código é o mesmo, ele já estava com 14,3 milímetros de banda. Então, por 699,8 km rodados. Então daqui a gente pode tirar custo de recapagem, custo de um pneu novo e etc. Então não é necessário softwares muito caros para fazer um bom acompanhamento de pneu. É totalmente plausível, factível fazer um acompanhamento através de planilhas, basicamente. Então é isso. Essas foram as referências que nós utilizamos para fazer esse trabalho. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E é isso.